Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos mesmo ao canal Afinal, o que somos nós? A Marian, quando tinha 18 anos de idade, descobriu que tinha um pequeno problema no coração. Pouco tempo depois, ela foi para um acampamento de verão e durante uma caminhada, ela teve uma EQM. Nada disso foi à toa. Vamos descobrir por quê? Marian, boa noite. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua história, a sua experiência de quase morte. Por favor, se apresente e nos conte no maior detalhe que você puder. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Marian Kawashima. Eu sou assistente administrativo de uma empresa. Na verdade, eu acho que a minha história começa quando eu abri o e-mail. Quando eu trabalhava, eu tinha 18 anos, eu abri um e-mail, não lembro quem que me mandou esse e-mail, que falava quais são os sintomas de uma parada cardíaca. O que você sente quando você está tendo uma parada cardíaca? E eu achei estranho eu ter recebido aquilo. E falava que você sente uma forte dor no peito, você sente uma falta de ar, que começa a adormecer seu braço. Eu falei, nossa, por que eu estou recebendo esse e-mail, né? E deletei. E 2 dias depois que eu recebi esse e-mail, eu comecei a sentir essa dor no braço. E na hora eu nem me toquei que era, né, o que estava acontecendo. E eu sentindo essa dor forte no braço, então eu só ficava apertando. Falei, nossa, vai ver que é tendinite, né, de ficar nos movimentos repetitivos. A gente fica o dia inteiro no computador. Eu falei, deve ser por causa disso. Então eu alongava o braço, mas aquela dor persistia. Quando chegou mais ou menos no horário de eu ir embora para casa, é sempre aquele trânsito de São Paulo, é uma loucura, 6 horas da tarde, sempre tudo cheio, e eu pegava metrô nessa época. E aquela dor persistindo, e isso eu comecei a sentir uma dormência no peito, e aquelas agulhadas, e aí eu lembrei do e-mail. E no e-mail falava que quando você não tem o que fazer, que você percebeu que você está sentindo, que você está tendo uma parada cardíaca, você tem que tossir, porque você tossir faz com que o coração bombeie na hora, manualmente, né, vamos dizer. Mas era uma parada cardíaca ou um infarto? Eu não sei, Carlos, o que era, na verdade, porque era aquele sintoma que descrevia no e-mail. Então eu falei, gente, eu acho que eu tô infartando, eu achei na hora, né, e eu lembro de entrar no metrô, eram 6:30 da tarde, porque eu tinha olhado meu relógio, e 6:30 da tarde ia pro metrô, tá abarrotado de gente. E eu lembro de entrar num vagão e ter 3 pessoas no máximo. E eu sentei e sentindo aquela dor no peito inacreditável, não tem como descrever aquela dor. Começou a adormecer minha boca, meu braço começou a adormecer, eu comecei a sentir dor no corpo inteirinho e eu não conseguia respirar mais. E tinha um senhor sentado do meu lado, e eu lembro dele olhar pra minha cara e falar assim, minha menina, você tá se sentindo bem? E eu fazia assim, eu não tô conseguindo respirar, e tentava fazer força pra respirar, e ele falou, vem que eu vou te ajudar a descer. Mas eu não tinha falado pra ele onde eu descia, qual que era o ponto que eu descia, o que eu tava sentindo. Ele me levantou, eu lembro dele ter me apoiado debaixo do braço e me levou. Eu descia na Metro Saúde, então você desce, tem a escadinha, tem aquela escada rolante que você vai para as catracas. Na hora que ele me passou da catraca, eu virei para agradecer. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. Então eu não sei o que foi aquilo. Eu acredito em espíritos protetores, eu sou uma pessoa espiritualista, então acredito que foi Deus que colocou aquela pessoa ali naquele momento para me ajudar, porque eu não conseguiria nem levantar naquela hora. A dor que eu sentia era muito grande. E tudo é uma coisa de providência de Deus dentro do nosso caminho. E na hora que eu subi, fui segurando do jeito que dava a escada rolante, minha irmã estava me esperando na porta do metrô, sem eu ter combinado com ela. E ela falou assim, ai não, eu achei que você ia estar vindo nesse horário, então eu estava passando aqui por perto, falei, vou ver se a Mari tá ali.
E aí eu agarrei na minha irmã e falei, Mírica, pelo amor de Deus, me leva para o hospital que eu não tô passando bem. E aí ela me enfiou dentro do carro e eu lembro de ter acordado 3 dias depois. Meus pais me disseram que eu fiquei... que quando eu cheguei lá, tiveram até que fazer respiração boca a boca em mim, e que chamaram uma amiga deles que é médica, que é cardiologista, para acompanhar o caso, porque ninguém sabia falar o que estava acontecendo comigo. E aí falaram para mim que eu tinha prolapso na válvula mitral. Isso 3% da população hoje em dia tem, mas na hora que você recebe a notícia, putz, 3% ninguém tem, eu vou morrer com problema cardíaco, enfim. Eu só tinha 18 anos. Quando a gente descobre isso, você perde o chão. E aí a médica falou que eu tinha que mudar a forma de viver, que era muito estressante, só trabalhava, não tinha descanso. E coincidiu que eu pertencia na época a um grupo de jovens, e nessa época eles iam fazer um acampamento de verão, era na época do carnaval, e eu queria ir. E a minha mãe falou, não, você não pode ir, você tá desse jeito, é perigoso. Não, tá tudo bem, 3% da população tem, então eu vou. E eu fui, eu tava feliz de estar participando, eu sempre gostava de participar dessa atividade. E a gente, mesmo com tudo isso, eu fui. Quando a gente chegou lá, passou, acho que no segundo dia teve a caminhada, que a gente ia fazer uma caminhada, era meio que uma explicação sobre sobrevivência na selva. E a gente estava fazendo a caminhada, era uma caminhada bem longa, foi uns 8 quilômetros de caminhada, e eu comecei a sentir novamente a mesma dor no braço, e aquilo doía demais, e as minhas amigas perto, Maria, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, tá me doendo o braço de novo. Ai, não, pelo amor de Deus, você não vai ter um troço aqui. Eu falei, não, tá tudo bem. E eu indo, e aí eu senti aquela dormência na boca, as mesmas coisas que eu senti quando eu tava no metrô. Só que dessa vez eu achei que eu não sabia o que ia acontecer. Alguma coisa estava me falando, vai com calma, vai com calma, vai com calma. E eu respirando, tentando respirar, e aquela dor, e de repente eu lembro de sentar no chão, ajoelhar e cair. E nisso de cair, eu senti uma sensação muito estranha. Eu não tinha noção do que tinha acontecido, mas eu consegui me ver de cima. Eu me vi deitada no chão, só que de cima. Então eu estava vendo o que estava acontecendo, parecia que eu estava no céu e eu estava vendo eu ali embaixo na terra. É uma sensação surreal. A gente sente como se estivesse flutuando. Uma sensação quente, é uma coisa cálida, você tá ali, mas ao mesmo tempo, o que está acontecendo? E eu ficava olhando eu ali, as pessoas em volta de mim, nesse acampamento tinha um grupo de médicos, então tinham 3 ali perto de mim, e eu vi as pessoas fazendo massagem cardíaca em mim. Então eu acreditei que eu estava morta ali. Eu falei, gente, eu só tenho 18 anos. Por que isso está acontecendo comigo? E aí eu lembro de uma pessoa. Não é bem uma pessoa. Era uma coisa iluminada. E ela falava pra mim, agora não é o seu momento. Você tá aqui vendo isso para você aprender a dar valor às coisas que estão acontecendo à sua volta. Você precisa mudar a maneira como que você vem vivendo ao longo desse tempo. Mas eu falei, como que você quer que eu mude, sendo que eu acabei de morrer? As pessoas estão ali fazendo massagem cardíaca. E ela, não, acredita em mim. Não é sua hora agora. Presta atenção nas coisas que estão acontecendo e muda. Foi uma coisa completamente surreal, isso que eu vivi. Eu lembro das minhas amigas ali desesperadas, porque a médica falou, olha, não dá mais, a gente tá aqui, não dá mais. É estranho você ver o desespero das pessoas e você tá ali
impotente, sem conseguir fazer nada, porque não fui eu que quis sair em primeiro lugar, aquilo não aconteceu porque eu quis. E como era um acampamento de grupo de jovens e é um espiritualista, né? As pessoas que estavam ali naquele desespero decidiram fazer uma oração a Deus para que me poupasse do que for que tivesse que poupar. E eu escutei essa oração. É incrível você escutar alguém orar para Deus para que você volte. E eu lembro na época, o nosso chefe do grupo de jovens falar: Deus, por favor, que nos permita realizar essa oração de pedido de perdão por alguma falha ou alguma falta que nós tenhamos cometido, e que, por favor, poupe a vida de Maria Kawashima. Ninguém me contou isso. Eu escutei da boca dele.